Então, gente, vamos dar início ao terceiro webinário da disciplina de Geometria Espacial, né? Mais uma vez, a gente começa o webinário de hoje retomando um pouquinho da nossa agenda, da nossa organização da nossa disciplina. E essa semana nós temos nesse encontro, né, o webinário 3, que nós vamos discutir os sólidos arquimedianos, né? E lá no ambiente virtual, vocês têm o Fórum 3, que vocês devem discutir a atividade 9 da página 128 do caderno pedagógico. Lembrando que, como eu coloquei no Fórum 2, né, que vocês também tinham que discutir uma atividade, o nosso objetivo não é resolver a atividade, e sim discutir possibilidades da inclusão dessa atividade em sala de aula, que dificuldade vocês encontrarão, né? Vocês refletirem nessa perspectiva, tá? E também lembrando que a atividade aplicada, que tem valor de 40 pontos, ela já está disponível para vocês lá. Todo mundo teve acesso? Se quiser colocar aqui no chat, tá? Mas ela já está disponível para vocês e vocês têm até o dia 12/6 para estar postando na semana 4, tá? Que vai ter o espacinho lá para vocês estarem postando. Então, vocês já podem deixar essa atividade já prontinha, escaneada, né? Conforme as orientações, né, da atividade aplicada. Deixar tudo certinho para na semana 4, que é a próxima semana, próxima terça-feira, vocês estarem fazendo a postagem. Então, como eu falei, nós vamos hoje falar sobre os sólidos arquimedianos, né? Os sólidos arquimedianos são aqueles sólidos que foram estudados pelo famoso matemático Arquimedes, né? Arquimedes, gente, pelo que eu li dele, né, pelas leituras que eu tenho dele, ele foi um matemático que se dedicou muitos anos ao estudo dos sólidos, né? E ele estudou primeiro os poliedros de Platão, que foram objeto de estudo dele, e depois ele, por meio dos estudos que ele desenvolveu, que são, né, a gente vai ver agora, ele por meio dos poliedros de Platão, ele criou esses sólidos arquimedianos, né? E é importante falar do Arquimedes, que ele estudou naquela escola de Alexandria, né? E não sei se vocês lembram da história da geometria que a gente falou no primeiro webinário? Então, assim, ele dedicava muito do seu tempo ao estudo desses sólidos, né? Nas leituras que eu fiz, ele, inclusive, assim, deixava de se higienizar, né? De tomar banho, essas coisas, assim, devido ao tempo que ele se dedicava ao estudo dos sólidos arquimedianos, né? Então, o que vem a ser os sólidos arquimedianos? São aqueles sólidos, gente, que são obtidos por meio de operações feitas a partir dos sólidos platônicos, que vocês já sabem, né? São 5 os sólidos de Platão. E que aqui nós vamos chamar de sempre um poliedro primitivo, tá? E aí depois no final eu vou mostrar essa relação dos sólidos arquimedianos e do poliedro primitivo, que são nesse caso os poliedros, os sólidos platônicos, tá? Que são 5. Então, os sólidos arquimedianos são sólidos convexos regulares, cujas faces são polígonos regulares de mais de um tipo e cujos vértices são todos congruentes, ou seja, existe o mesmo arranjo, número e ordem de polígonos em torno de cada vértice, né? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, né, é que os sólidos arquimedianos, eles são obtidos por meio de operações nos sólidos platônicos. Que tipo de operações são essas? Né? Essas operações, elas podem ser de 2 tipos. Truncamentos, que a gente também chama de cortes, e esnubificação. Então, esses 2 tipos de operações que a gente pode fazer num sólido platônico e transformá-lo em um sólido arquimediano. E os tipos de sólidos arquimedianos obtidos por meio de truncamentos, que são cortes, esses cortes, eles podem ser de 2 tipos. O primeiro tipo é um corte, né,
que é feito nos pontos médios das arestas que concorrem no mesmo vértice. E o segundo tipo de corte o corte é feito de tal forma que a face do novo poliedro seja um polígono regular, que tenha o dobro do número de faces, o dobro do número de lados que a face do poliedro primitivo antes do corte, tá? Aqui eu vou mostrar uma imagem para que a gente tenha uma noção de como que é feito esse corte, né? A gente, anteriormente aqui, vocês acompanham, cadê o mouse? Aqui a gente tinha um cubo, originalmente, que é um poliedro de Platão, sólido platônico, né? E aí, nesse cuboctaedro aqui, na primeira imagem, foram feitos cortes, né? Em todos os seus vértices foram retirados pirâmides, né? E essas pirâmides, elas não foram tiradas de qualquer forma, não foram cortadas de qualquer forma. Repare que as pirâmides, elas foram feitas nos pontos médios, o corte foi feito nos pontos médios das arestas originais, né? Então, esse tipo de corte é o corte do tipo 1, né? E aqui o corte do tipo 2, né? O corte do tipo 2, em que a face do novo poliedro, né, é um polígono regular. Então, aqui, ó, a gente tem aqui, ó, que essa face laranja aqui, ó, na segunda imagem, é um polígono regular em que o dobro no número de lados, né, que é a face do poliedro primitivo, tinha antes do corte, né? Então, aqui nós temos um cubo truncado, que é o corte do tipo 2. Uma coisa importante, antes de eu passar para o próximo slide, de acordo com o tipo de operação, eles também recebem, os sólidos arquimedianos, eles recebem nomes diferentes, tá? E o tipo de operação do tipo, esnubificação, consiste em afastar todas as faces do poliedro, rotacioná-las ou não, e preencher o espaço vazio entre as novas faces com polígonos regulares. No caso, peraí que eu me perdi aqui. No caso que haja rotação, onde normalmente é de 45 graus, essa operação é chamada de esnubificação, por isso que tem esse nome. Quando não houver rotação, a esnubificação torna-se uma expansão. E quando os poliedros são obtidos por meio da expansão, são chamados de rhombes. E os obtidos por meio da esnubificação são chamados de snoop. E isso aí tem tudo a ver com a nomenclatura dos sólidos arquimedianos, tá? Nós vamos ver agora. Ao todo, fazendo essas operações, ou de esnubificação ou de truncamento, nós chegamos, a partir dos poliedros primitivos, a partir dos 5 poliedros de Platão, nós chegamos, ao todo, em 13 sólidos arquimedianos, né? Nós temos o cuboctaedro, icosidodecaedro, são tudo trava-língua, né? O tetraedro truncado, o cubo truncado, o octaedro truncado, dodecaedro truncado, icosaedro truncado, o cubo-octaedro truncado e o icosidodecaedro truncado, o rombicubo-octaedro truncado, o rombicosidodecaedro, o cubo snub e o dodecaedro snub ou icosidodecaedro snub. Tudo um trava-língua, né? Isso na sala de aula dá o que falar. Eu trouxe aqui alguns, gente, para a gente fazer o estudo, como eu já falei em aulas anteriores, aqui em 40 minutos de webinário não é suficiente para a gente aprofundar. Então, eu trouxe aqui alguns para a gente dar uma olhada e depois nós vamos manipular um pouquinho o software Poly, que foram aonde essas imagens foram geradas, tá? Então, o primeiro aqui que a gente vai aprofundar um pouquinho, vai estudar, né, um pouquinho, não aprofundar, estudar um pouquinho, é o cuboctaedro, né? E como que o cuboctaedro ele é obtido, né? Se faz o truncamento do tipo 1, que são aqueles cortes nos pontos médios das arestas, ou num cubo, ou num octaedro regular.
E aqui tem a imagem, né? O octaedro regular sendo aqui, ó, retirados a partir dos pontos médios das suas arestas, pirâmides, tá? Opa, desculpa. São retirados pirâmides, e a partir dessas pirâmides que foram retiradas, a gente forma o... Tá passando sem querer, gente, desculpa. O cubo octaedro, ou truncando o octaedro, né? Aqui tá mostrando a imagem 1, é o octaedro sendo truncado, e na imagem B, no caso aqui no cantinho, já o cubo octaedro truncado, né? Então aqui faz uma comparação do octaedro, que é o sólido primitivo, né? O sólido de Platão, que é o sólido primitivo, e o sólido arquimediano, que é obtido por meio desses cortes, né? Nesse caso do tipo 1, no octaedro, né? Aí, aqui a gente tem algumas relações. Quando a gente olha o octaedro, ele possui 8 faces triangulares regulares, né? 12 arestas e 6 vértices. E de cada vértice do octaedro partem quatro arestas. Com o truncamento, obtém-se 8 faces triangulares, como o octaedro, né? Assim como o octaedro tem, e 6 faces quadradas, que foram formadas a partir dos 6 vértices do octaedro. Então, a cada corte que foi feito, né, deu origem a uma nova face. E com isso, o cubo octaedro, ele tem um total de 14 faces. Se a gente olhar aqui, ó, como elas são de cores diferentes, nós temos aqui, ó, nessa parte de cima aqui, ó, do octaedro, nós temos 4 triângulos desse verde, nessa parte de cima, e aqui mais 4. E aqui nós temos 4 faces quadradas, aqui na lateral, mais essas duas que estão apoiadas, que a gente pode chamar até de base, né? Que elas estão apoiadas sobre elas, tá? E aí, outra relação importante é o icosidodecaedro. Esse sólido arquimediano, ele é obtido fazendo também o truncamento do tipo 1, né, que é esse corte nos pontos médios das arestas, no dodecaedro regular. Ou seja, ou também o icosaedro regular, né? Então aqui ele mostra a primeira imagem aqui, ó, truncando o octaedro, fazendo esses cortes nos pontos médios, né, das arestas do dodecaedro, e obtendo então o icosidodecaedro, né, que é um sólido arquimediano. Então aqui compara, né, primeiro o dodecaedro e o icosidodecaedro regular. Gente, peço até desculpa pelas pronúncias, tá? Mas como eu falei, é um trava-língua. E quais relações que são conhecidas por nós em relação ao dodecaedro quando eu comparo com o icosidodecaedro, né? O dodecaedro regular, ele possui inicialmente, né, o prefixo dode, né, 12 faces pentagonais regulares. Possui 30 arestas e 20 vértices, né? E de cada vértice parte 3 arestas. Após o truncamento, a gente obtém 12 faces pentagonais regulares, né? Aqui não dá para a gente ver todas as faces, mas a gente consegue ver a maioria. 12 faces pentagonais regulares, como o dodecaedro. Porém, a gente, né, com os cortes a gente obtém, por meio dos cortes, 20 faces triangulares, que são formadas por meio do corte nos 20 vértices. Por isso que a gente obtém 20 faces triangulares, né? Então, com isso, o icosidodecaedro tem um total de 32 faces, né? E aqui tem a comparação, ó, desses dois sólidos, do sólido platônico sendo truncado, sendo cortado, e aqui já o sólido arquimediano, que é obtido após o corte. Outro sólido arquimediano é o tetraedro truncado, né? Esse sólido ele já é obtido fazendo um corte do tipo 2 no tetraedro regular, né?
eles são feitos cortes, não necessariamente nos pontos médios. Aqui, nessa primeira imagem aqui, a gente consegue ver que não é o ponto médio, né, das arestas. E aí, quando a gente faz esse corte, no tetraedro regular, né, que a gente tem uma pirâmide, né, de base triangular, né, o tetraedro regular, e aí a gente faz esses cortes também nas arestas, tá? Esse corte, ele nunca é feito de qualquer jeito, tá, gente? Esse corte é sempre feito nos vértices, tá? Cortando as arestas sempre por meio dos vértices. Nas quinas, a gente costuma falar, né? E aqui a gente obtém o tetraedro truncado, tá? É importante dizer também, gente, que essas imagens foram retiradas de uma dissertação, tá? Da Patrícia Freitas, e a referência está no final. E aí, quando a gente vai analisar, gente, o tetraedro truncado, o tetraedro regular, ele possui 4 faces triangulares regulares, né? 4 triângulos regulares são as faces. 6 arestas e 4 vértices. Porém, e de cada vértice partem 3 arestas, né? Sempre. Após o truncamento, a gente obtém 4 faces hexagonais regulares, né? Conforme como o tetraedro, só que o tetraedro são 4 faces triangulares, né? Agora são 4 faces hexagonais, 4 faces triangulares regulares, e que são formadas a partir dos 4 vértices do tetraedro, tá? E com isso, o tetraedro truncado tem um total de 8 faces, né? 4 faces hexagonais, essas que vocês podem ver aqui, ó, 4 faces hexagonais e 4 faces triangulares, tá? Que são essas que formam aqui, ó. Aqui dá pra gente ver até a sombra delas, tá? E aí, aqui eu tenho uma relação entre os poliedros platônicos, né? E os poliedros arquimedianos, tá? Repare aqui, né, nessa primeira coluna aqui, ó, que por meio dos poliedros platônicos são obtidos todos os poliedros arquimedianos, tá? Aqui as imagens são pequenininhas, mas é só para a gente ter uma noção, né? Primeiro a gente tem o tetraedro, que forma o tetraedro truncado. Por meio do tetraedro, a gente só forma um sólido arquimediano, que é esse aqui. Com o cubo, a gente forma o cubo truncado. Por meio do cubo truncado, a gente forma o cubo snub. E também do cubo truncado, o cubo octaedro e o rombe cubo octaedro, tá? Que é essa figurinha aqui. O octaedro, né, que é o poliedro regular de Platão, a gente forma o octaedro e também forma o cubo octaedro, que forma o grande rombe cubo octaedro. Grande, né? Esse aqui é o rombe, esse aqui é o grande rombe cubo octaedro. Por meio do dodecaedro, a gente, olha os nomes, gente. Por meio do dodecaedro, a gente forma o dodecaedro truncado, o dodecaedro snub. Do dodecaedro truncado, a gente também forma o icosidodecaedro. E, por meio desse, a gente forma o rombicosidodecaedro. E o icosaedro, que é o último, que é o poliedro platônico de 20 faces, a gente forma o icosaedro truncado, o icosidodecaedro e o grande rombicosidodecaedro, tá? Aí agora, aqui eu trouxe algumas atividades, não acabou a aula ainda não, tá, gente? Já estou nas atividades, mas a gente tem as manipulações ainda para fazer. Eu desafio a vocês a montar algum sólido arquimediano, ou com dobradura, ou com algum outro recurso. Quando eu falo dobradura, tem alguns vídeos na internet, né, no YouTube mesmo disponível, que faz aquele papel craft, aquele papel mais coloridinho, em que a gente monta peças e depois vai encaixando as peças e forma um sólido arquimediano. E eu vou fazer com vocês agora uma manipulação rápida do software Poly, né? Que, como eu falei, foi o software, utilizado para fazer essas imagens aqui. Esse software Poly, gente,
ele é um software gratuito, tá? Quando você abre ele, instala no seu computador, ele tem essa versão inicial, né? Não tem uma versão em português, infelizmente, mas eu escolhi aqui no meu espanhol. E aí aqui você pode exportar as imagens, né? Preparar a página para fazer impressão, essas coisas. E aqui, esse programa, gente, o Poly, aqui tem como eu trabalhar com os sólidos platônicos. Nessa seçãozinha aqui, ó, eu faço a planificação e também faço a visualização do sólido. Ao tocar aqui na tela, ó, eu consigo rotacionar esse sólido, né? E aí, por exemplo, quando eu selecionei aqui sólidos platônicos, aí aqui eu tenho todas, ó, as imagens, ó, tanto a planificação, o sólido fechando, e ao tocar aqui na tela, ó, a gente tem a imagem, ó, a gente pode rotacionar essa imagem, manipular essa imagem. E assim, a gente tem os sólidos arquimedianos, né, que é o nosso assunto da aula de hoje. E aqui, ó, nós temos, ó, o tetraedro truncado, como eu falei, também mostra a planificação, ó. E aqui fica até mais fácil de ver os cortes, né, que foram feitos a partir do tetraedro. E aí, a gente também, como eu falei, a gente, ó, vê ele fechando e vê ele abrindo, né? E vendo ele fechado, a gente também consegue manipular, ó, fazendo essas rotações. E aqui a gente tem todos os 13 tipos. Ó, esse aqui é o cuboctaedro, como eu falei, né? E aí a gente tem ele planificado. A gente tem ele planificado. E ele também se fechando, né? E aí a gente faz a rotação dele, ó, a gente consegue observar as faces quadradas, as faces triangulares, ó. E a gente tem aqui também, ó, deixa eu passar para um outro aqui, ó, o rombicuboctaedro, né? Então aqui a gente tem, ó, o sólido fechado, a gente tem a planificação dele, então a gente consegue, por meio desse sólido, por meio desse programa, contar quantas faces eu vou ter, contar também a quantidade de arestas, né? A quantidade de arestas a gente faz de uma face, né? E depois a gente exclui as combinações, né? As repetições. Ó, a gente consegue ver, manipular o sólido, né? Sem ele estar na nossa mão manuseável. Aqui, ó, por exemplo, ó, nós temos o dodecaedro truncado, né? Que ele, como eu falei, ele é obtido por meio do dodecaedro. Aí aqui nós temos a planificação, ó. Tá? E aí, ó, ele se fechando. E mais uma vez, ó, ele se rotaciona, tá? E isso é muito bom, né, para os alunos, porque eles conseguem verificar, né, as propriedades. Aqui, ó, um Snoopy, né? Esse aqui é o icosidodecaedro Snoopy, né? E aí, deixa eu fazer aqui. Olha só a quantidade de faces que ele tem, né? Faces pentagonais e as faces triangulares. E aqui ele se fechando. Tá? E eu trouxe também para vocês, deixa eu compartilhar aqui. Ó, aqui, ó. Esse aqui é o material do Eduardo Veloso. E aqui, ó, é o site que a gente faz o download. Eu coloquei lá no... Aqui, ó, tem para outros sistemas, né, do Mac, e tem aqui do Windows, ó. E aqui também tem outros tipos de poly, tem até outros tipos de softwares também, ó, matemáticos também.
Agora, gente, eu abro para perguntas, tá? Aqui tem a referência, vou colocar aqui. Tem a referência do trabalho, tá? De dissertação de mestrado que eu tirei, inclusive, ótima dissertação de mestrado, recomendo que vocês leiam sobre o software Poly, tá? Ela fez uma proposta de uma oficina investigativa, uma oficina presencial primeiro e depois uma oficina remota para alunos de ensino médio, né? Então, assim, tá bem legal a dissertação dela, vale a pena vocês lerem. Eu abro agora para perguntas, se quiser que eu manipulo mais o software Poly, só falar. Cadê os alunos, gente, para perguntar? Nenhuma dúvida, gente? Nenhuma pergunta sobre o software? Nada? Aqui, gente, ó, eu coloquei o link de download, tá? Para vocês também. Pergunta, gente. Alguém já utilizou, gente, o software Poly em sala de aula? Tem uma versão dele online. Mas aí, como depende da internet, quem perguntou? Como depende da internet, eu sugiro você fazer o download. O download é gratuito. Será que eu consigo ele para o smartphone? Como aplicativo, você fala? Isso mesmo. Tipo o Não. GeoGebra mesmo eu consegui. É bem mais fácil de usar ele no smartphone. Mas aí você usa a versão online, né? Não é um aplicativo. No aplicativo mesmo, sem internet, sem nada, ele funciona. Tanto o 2D, né, que é gráfico, como o Aham. 3D é ótimo, o GeoGebra. É muito Eu mais fácil. acredito que não, gente. Assim, eu não vou até olhar aqui, mas eu acho que não, porque aqui, ó, ele fala do sistema, ó, sistema Windows, né? Então acredito que só pelo computador mesmo. Mais alguma pergunta, gente? Professora, fala um pouquinho da nossa avaliação de 40 pontos. Da atividade aplicada? Sim. Então, gente, a atividade aplicada de vocês, eu fiz assim num esquema bem tranquilo. Não sei se vocês já olharam o arquivo que está disponível lá para vocês. 3 questõezinhas. Eu me apeguei mais à aula passada, né, que foi quando a atividade ficou disponível. Então, assim, peguei questões mesmo assim de sala de aula mesmo de vocês, entendeu? Relações do cilindro, eu explorei um pouco o cilindro, eu explorei outras questões também da relação do volume, né, das pirâmides, que foi uma coisa que eu falei no webinário passado. Mas, assim, peguei questões mesmo de sala de aula, não peguei nada muito difícil, não. Você quer tirar alguma dúvida de uma questão específica? Ah, tá. Eu pensei que era para fazer um programa de computador. Não, não. Olha, gente, assim, para essa disciplina, por exemplo, ficaria legal se vocês conseguissem fazer alguma construção de sólido geométrico, levar isso para a sala de aula. Porém, devido ao nosso tempo, né, tanto para mim quanto para vocês,
Porque, assim, o importante é vocês levarem isso para a sala de aula e tentar trazer para nós, né? Para a gente discutir, para a gente, igual a gente fez na disciplina passada, né? De ciclo 3. Só fazer por fazer não tem validade, né? O importante está nas discussões, o rico está nas discussões. E aí, por falta de tempo mesmo, a gente não fez, não deu tempo mesmo de fazer isso. Por isso que a atividade aplicada está bem tranquilinha mesmo, assim, questões mesmo de sala de aula, tá? Tudo aquilo com que vocês já trabalham. É porque na aula de apresentação você tinha comentado algo desse tipo, não tinha? Não havia comentado isso? Sobre esse trabalho de programa, de software? Ou não? Não, a minha disciplina não. A minha disciplina, desde o início, a atividade aplicada está desse jeito. Ah, tá. Então, A única coisa que estava errado, que eu lembro que pediram para consertar, foi que aqui estava 30 pontos na atividade aplicada. E a avaliação online estava 40. Aí estava trocada. Aí eu já fiz a troca já destroquei. Ah, então tá bom. É só isso, então. Beleza. Obrigada, Rosberg, sobre os balões no fórum, né? Muito bom, muito legal. Gente, mais alguém tem alguma dúvida? Quiser também falar sobre atividade aplicada? Nós vamos ter mais um webinário? Sim, é o da semana que vem. Ah, tá. É o último, né, no caso. Na semana que vem, gente, se vocês já quiserem ir pesquisando, já até dei uma dica hoje, né? Eu coloquei aqui no Fórum 4 da próxima semana, se vocês já quiserem ir pensando, eu já vi aqui pelos comentários aqui no chat que você já tem alguma noção, né? Que é pesquisar algum objeto de aprendizagem ou software educativo sobre geometria espacial, né? Aí lá no fórum, lá quando abrir na semana que vem, vai ter mais detalhes, né? O que vocês têm que falar sobre o software e tal, a aplicabilidade dele. Hoje mesmo já dei uma dica para vocês, que é o software Poly, e teve pessoas que colocaram aqui também no chat, né, a dica de outros softwares. Aplicativos também de celular. Professora, boa noite. Boa noite, Márcia. O link do Poli, você deixou ele na página ou você só deixou o nome aí só comentou com ele? Eu coloquei aqui no slide. Depois eu posso postar o slide lá no Moodle. Ok. Ótimo. Tá ok? Obrigado. Tem tanto o link de baixar o Poly, quanto também o link de aqui, ó, desse outro site aqui, ó, Poliedra, também com H, que ele disponibiliza, gente, as planificações. Eu até coloquei uma imagenzinha aqui para vocês terem noção. Eles colocaram eles têm as planificações tanto dos poliedros de Platão, quanto dos poliedros de Arquimedes, né? E também de prismas, enfim, vários outros sólidos que você pode fazer aqui, ó, por meio da colagem, fazer a impressão em papel colorido ou em papel branco mesmo, depois fazer a pintura, né? Para mostrar essas faces aqui, ó, que no caso seriam de cor diferente, né? Ele é bem legal também. Sabrina, como é que você quer a resolução dessa atividade aplicada? Pode ser no papel escaneada? Como que é? Sim, eu coloquei nas orientações. Papel escaneado normal, gente. Eu não quero dar trabalho para vocês, tá? Papel resolver de forma nítida, como eu coloquei lá nas orientações. Tomar cuidado quando for a lápis, porque dependendo do scanner que vocês utilizam, o lápis fica bem clarinho, né? Então, assim, tomar esse cuidado, organização também, né? Para facilitar a nossa correção. Tem uma página na internet, e, se eu não me engano, foi o professor Alexandre, não sei se foi o Alexandre coordenador, foi o outro professor Alexandre que colocou. Tem alguns sólidos de revolução que você consegue planificar também. Eu coloquei o link aí, se alguém se interessar.
Ah, sim, obrigada. Ele é bem bacaninha também. Eu abri ele pouco, mas ele tem muito recurso, tem umas coisas bem interessantes lá. Tem coisa que falta tempo, né, gente? Para a gente poder É, explorar melhor, né? A gente, enquanto professor, falta tempo de planejamento para a gente estar pesquisando essas coisas. Mas tem muitos recursos interessantes na internet mesmo. Esse, eu fiquei sabendo, foi aqui na pós mesmo, foi uma das aulas que um dos Alexandre comentou e eu pesquisei. Ah, entendi. Obrigada por compartilhar. O trabalho lá, você falou a lápis, mas pode-se passar a caneta antes de escanear, né? Não, eu falei que é para tomar cuidado de fazer a lápis. Você pode fazer, eu indico fazer a caneta, inclusive. Ah, ok. Tá? Mas cuidado com a organização, né? Com a disposição assim se tiver algum cálculo, né? Assim, fazer uma coisa bem organizadinha para facilitar a nossa correção. Nós somos professores, olha o que a gente cobra dos nossos Não, vai ter uma alunos. setinha indicando na onde começou, na onde termina. Olha lá. Gente, se não tiver mais nenhuma pergunta, vou estar encerrando o webinário da noite. Mas alguém quer tirar alguma dúvida, gente, sobre atividade aplicada? Então, Adenise, você encerra a gravação para mim, por favor?